A paz de Cristo, uma boa noite a todos vocês que me assistem. Eu sou o pastor Ricardo da Igreja Batista, Filadélfia de Santa Cruz. Estou fazendo essa transmissão aqui ao vivo da igreja em Santa Cruz. Nós não estamos tendo culto nos dias de quinta-feira, mas temos sempre, todas as quintas-feiras, as transmissões com a pregação da mensagem da palavra. Estamos começando com um pouquinho de atraso, mas para a gente ajeitar as coisas aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Quero começar com uma oração. Pai amado e querido, quero agradecer a todos aqueles, ó Deus, que neste momento necessitam de uma palavra. Pai, este estudo é um estudo preparado para que a igreja possa entender o seu propósito, possa receber as diretrizes, o caminho também o qual ela deve seguir. A palavra de Deus nos revela a tua vontade dia a dia. Por isso, ó Deus, que nós nesse estudo possamos aprender a ter mais união e mais comunhão uns com os outros, com os nossos irmãos. E assim eu abençoo cada pessoa, cada servo de Deus, cada membro do corpo de Cristo que deseja fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Assim eu abençoo o teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Este é o estudo Vida com Propósito, número 21. E é um estudo especial. O dia 21 é o 7º estudo dedicado à comunhão. Quero agradecer a presença do evangelista Felipe Vieira e Enéia Prado, que já estão aí assistindo. Vamos ver se eu consigo ver mais alguém. Tá ok, uma bênção. Deus tem uma bênção especial para vocês, com certeza. Salmo número 133, salmo conhecidíssimo. A palavra diz assim: ó, como é bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. E é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Este é um cântico de Davi, um dos cânticos de romagem, um dos cânticos de peregrinação que os judeus cantavam a ir às festas, como a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, enfim. E um desses hinos que eles cantavam era este, o Salmo 133. Como é bom que os irmãos vivam em união. E Nematov, Umanaim, Shevet Yahim Gam Yahad. Assim eles cantavam em hebraico. E a lição de hoje é protegendo a igreja. Efésios 4, verso 3, em outra versão aqui, diz assim: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem para continuar unidos neste modo. Então, nós estamos unidos pelo Espírito. O Espírito de Deus, ele foi enviado por Jesus para ficar conosco. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei a vós o Espírito, o Paráclitos, o Consolador, um outro Consolador, semelhante a mim. E o Espírito de Deus está aqui para quê? Primeiro, para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui também para ficar do seu lado, assim como Jesus ficava ao lado dos seus discípulos, ensinando. Então, Jesus ensinava seus discípulos. O Espírito Santo faz o quê? Nos ensina, nos faz lembrar de todas as coisas. E uma outra coisa é que, através do Espírito, nós temos uma missão de se esforçar a continuarmos unidos na paz, em união com os nossos irmãos. E a palavra é clara: esforcem-se
Ou seja, precisamos nos esforçar a estarmos unidos com nossos irmãos. E nós temos um grande desafio. Nós estamos estudando esse dia 21, protegendo a igreja, protegendo a unidade, exatamente numa época de pandemia, né? Esse ano difícil de 2020 que nós estamos atravessando. E qual é o papel da igreja no meio de uma pandemia, no meio de um distanciamento social necessário para se proteger de uma doença que ainda não tem vacina, que não tem comprovações de remédios eficazes e que realmente pessoas precisam se proteger. Como que nós vamos exercer a nossa união? Se a igreja é uma igreja que necessita de aglomerações, aperto de mão, abraços, cumprimentos, então é difícil. Porém, Deus está desafiando a gente. Como você vai manter-se conectado? Como você vai manter-se neste corpo ainda fazendo o que você sempre fazia, a união? Bom, este é um grande desafio que a gente tem. Quando a gente tem família, quando a gente tem amigos, cônjuges, nós vamos continuar se comunicando com eles. Os nossos cônjuges estão em nossa casa, mas nós temos membros de nossas famílias que moram em outras casas. Como é que a gente faz? A gente liga, a gente manda lembrança, a gente manda recadinho ali no WhatsApp, no telefone. Então precisamos manter a comunicação. Essa é uma das formas que a gente tem feito, a igreja tem que fazer isso, para proteger a unidade, para proteger a união, porque somos família de Deus, tá bom? Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses capítulo 3, verso 14. Então a outra coisa além de dar lugar ao Espírito Santo para proteger a unidade da igreja, também precisamos do amor, expressar o amor. Tá ok? Vamos lá. Sua função é proteger a unidade da igreja. Eu vou me basear nesse livro, como eu já falei para vocês, livro do Rick Warren, que nós estamos estudando, Uma Vida com Propósito. Bom, é um livro de 40 lições, nós estamos na lição 21. Não vou ler tudo, não vou falar tudo que está nesse capítulo, vou fazer um breve resumo. Você tem que pegar o livro, sua versão escrita, sua versão impressa, sua versão em PDF, mas leia você na sua casa e deixa Deus falar com você. Eu vou resumir e vou dizer um pouco mais do que nós estamos aprendendo sobre essa palavra, tá bom? Então, para proteger a unidade da igreja, é algo que Deus exige de nós. Ele pediu isso de nós. Jesus orou lá antes de ir para o Getsemane. Pai, eu desejo que todos sejam um, assim como eu, o Pai, somos um. Né? Um. Essa palavra um, que representa a unidade, uma coisa única. Nós temos um bolo que tem diversos ingredientes. Nós temos ali a farinha, nós temos a manteiga, nós temos o óleo, nós temos os ovos, nós temos o fermento. São elementos bem diferentes, mas todos eles são juntos ali, eles vão para o forno, depois de formar uma só massa, e formam o bolo. E depois que o bolo é formado, você não vê mais o fermento, você não vê mais o trigo, você não vê mais o ovo, o açúcar ou os outros ingredientes que você colocou, mas você vê um bolo bonito, formado, cheiroso, bom para tomar com café. E isso que é a igreja. Precisamos viver em união, apesar de sermos tão diferentes uns dos outros, e Deus nos criou diferentes uns dos outros. Foi proposital. Deus quer que nós Deus nos formou não para sermos robôs. Deus realmente quis que nós fôssemos diferentes uns dos outros, tá bom? Para quê? Porque Deus vai nos usar de maneiras diferentes, vai nos dar dons diferentes, vai usar nossas características, nossas personalidades, né? E através dessas diferenças é que Deus vai transformar, vai derramar a sua multiforme graça, a multiforme graça de Deus, ou seja, diversas formas, multiforme é isso, diversas formas de Deus trabalhar na vida das pessoas, e vai usar a minha e a sua vida, tá bom?
Então a unidade é a alma da comunhão. Não vai ter como a gente ter comunhão, união entre as pessoas se a gente não tiver unidade. Se você destruir a unidade, destruir a união, né, você está removendo o coração do corpo de Cristo. Como eu já disse, se você tirar um membro do corpo, ele sobrevive por poucas horas. Se ele não for reconectado ao corpo, ele morre, porque ele perdeu a circulação sanguínea, ele perdeu os vasos sanguíneos, porque ele perdeu o contato com os nervos, e os nervos que têm o contato direto com a cabeça, que é Cristo, e o contato com o restante do corpo. Então, não podemos destruir a unidade, né? Nada no mundo é mais valioso para Deus do que a sua igreja. Ele pagou um preço muito alto por ela e quer que ela seja protegida, especialmente dos danos devastadores que são as divisões, os conflitos e as discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, a gente viver em união, em se congregar junto e preservar essa unidade, tá bom? Então Efésios 4:3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Me dá um retorno aí se o som tá bom, se vocês vão conseguir ouvir, tá bom? A paz do Senhor para todos vocês. Isabel Cristina Santos, Joselene Santos, Léa Prato, já falei, né? Todo mundo que está aí. Vamos lá, eu vou falar vou resumir, tá? E vou falar sobre o que a gente pode fazer para proteger a unidade na igreja. Então a gente vai falar sobre: concentre-se no que nós temos em comum e não nas diferenças. 2. Seja realista em suas expectativas. A outra é: prefira incentivar do que criticar. Recuse a dar ouvidos a fofocas, né? Pratique métodos de Deus para a solução de conflitos. Apoie o pastor e os outros líderes. Então, esses são os temas que nós vamos falar aqui, bem resumidamente. Bom, primeiro, concentre-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. Nós temos muita coisa em comum. Romanos 14:19 diz assim: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e o crescimento de nossa comunhão. Então, como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um só Pai, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só amor. Partilhamos da mesma salvação. Cristo morreu por cada um de nós, por todos nós. Nós temos um só Salvador. Então nós temos tantas coisas em comum para nos concentrarmos. Temos um futuro pela frente. Somos embaixadores de Cristo. Somos sacerdotes do Altíssimo. Somos sal, somos luz. Temos tantas coisas que nos fazem comuns, ou seja, Deus chamou cada um de nós e nos deu esses mesmos títulos. Eu sou embaixador, apesar de ser pastor, sou embaixador de Cristo. Você também é embaixador de Cristo. Eu sou sal, você também é sal. Eu sou luz, você também é luz. Eu sou membro do corpo de Cristo, você também é membro do corpo de Cristo. Eu e você somos membros do mesmo corpo. Uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Temos várias coisas em comum. Então a gente tem que se concentrar naquilo que é comum. Se a gente ficar pensando nas divergências, principalmente divergências teológicas, nós não vamos conseguir viver na unidade, tá bom? Então temos que preservar isso. Lembre-se que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças, preferências. Ele quis assim. Ele quis que um cantasse sertanejo, ele quis que um cantasse rock, ele quis que um cantasse reggae, mas ambos pegam seus instrumentos e louvam a Deus, e Deus recebe, porque o louvor é de Deus e não seu. Agora, se a gente respeitar essas diferenças, a multiforme graça de Deus, a multiforme maneira de Deus trabalhar em nossas vidas, nós então vamos conseguir viver em unidade. Então concentre-se naquilo que nós temos de comum e não nas diferenças. Tem muito mais aqui no livro, mas eu vou resumir. Seja realista em suas experiências. Irmãos, não somos mais crianças.
Não somos mais meninos. Não acreditamos em Papai Noel. Não acreditamos em Coelho da Páscoa. Então, o que eu quero dizer com essas palavras para você? Igreja tem problema. Igreja tem defeito. Pessoas são difíceis de lidar. Existem pessoas que são chatas. Existem pessoas realmente que às vezes não são tolerantes. Mas, irmãos, nós temos que ter o vínculo da paz, a comunhão, compreender uns aos outros, ter misericórdia, saber entender o outro, se colocar no lugar do outro para saber o que ele está pensando e por quê. Isso é que uma família faz. Uma família simplesmente não descarta um filho só porque ele diverge com o pai ou com a mãe. Uma família simplesmente não deixa um membro da família de lado quando ele está em desespero ou quando ele precisa de ajuda, só porque no passado ele cometeu erros contra essa própria família. Sabe por quê? Porque família é assim, família assume, família passa por cima, família continua unida. E se somos uma família em Cristo, fomos salvos em Cristo, somos um só corpo em Cristo, somos um sonho de Cristo realizado na terra, então mesmo com nossas divergências, nós temos que viver em união. Então temos que ser realistas. Somos diferentes, sim. As pessoas são diferentes, né? Agora, se você que ama apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem, né? Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Então você que fica só criticando a igreja, aquela igreja é ruim, os irmãos são ruins, os irmãos são assim, são assados. O que está acontecendo com você? Você não está aperfeiçoado em Cristo, aperfeiçoado no amor. Você acha que Jesus, que desceu do céu até a terra e chegou aqui, escolheu os seus discípulos, e você acha que todos eles eram maravilhosos, bonzinhos, nasceram prontos? Não, todos eles tinham muitos defeitos. Muitos defeitos. Você vê que Pedro, toda hora Jesus tinha que argumentar com Pedro. Pedro, não pega na espada. Pedro, por que você fala desse jeito? Pedro! Né? Então, ele várias vezes, ele falava com os discípulos, áspero com eles, né? Geração incrédula, até quando sofrereis vocês? Até quando eu sofrerei? Então, por quê? Porque eles tinham defeitos, mas Jesus não veio, Jesus não trabalhou com eles, Jesus não dedicou 3 anos e meio a eles, Jesus não desceu essa terra por causa de mim e você, e nós não temos defeitos, nós não temos pecados. Se dizemos que não temos pecados, somos mentirosos, é isso que diz em 1 João, nas cartas de João, o amado discípulo de Jesus. Então, temos que entender o lado do outro também. Agora, não existe igreja sem defeito. Toda igreja tem problema. A igreja que você entrar e você chegar lá nessa igreja e ela não tem problema, quando você entrar ela vai ter problema, porque você é o problema que chegou na igreja. É uma brincadeira, mas não existe. Então, temos que encarar a realidade. Estamos ainda pisando na poeira dessa terra e somos sujeitos ao pecado, somos sujeitos às dificuldades dessa vida. Agora a igreja, apesar das diferenças, ela precisa se amar. Nós nos amamos apesar das nossas diferenças, apesar, às vezes um outro irmão olhou meio atravessado para você, perdoa ele, ore por ele e pronto. É assim que funciona. Precisamos preservar a nossa união, tá bom? E não viva como Alice no País das Maravilhas. Igreja tem problema. Igrejas têm defeitos. Não haverá igrejas perfeitas, não haverá pastores perfeitos, não haverá obreiros perfeitos. Todos nós somos humanos, falíveis, temos falhas. O que nós fazemos é, através do Espírito Santo de Deus, fazer o melhor que a gente pode. Mas a gente continua sendo ser humano. E Jesus sabe disso, e Deus sabe disso. Mas Ele vai usar você, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas dificuldades. E que você melhore a cada dia, tá bom? Então, divorciar-se da igreja é o primeiro sinal de decepção, de desilusão.
Isso indica imaturidade, né? Deus tem coisas que quer ensinar a você através dos outros e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita onde você possa escapar, tá bom? Essa aqui é uma das frases que ele fala. E é através das dificuldades na igreja que nós aprendemos a amar. Como é que a gente vai aprender a ter misericórdia por alguém se a gente não passar por uma situação em que a gente tem que dar o perdão e a misericórdia a esse alguém? Ou seja, alguém que nos ofendeu. Como é que eu vou exercer a misericórdia? Se ninguém me ofende, eu não tenho como exercer a misericórdia. Mas quando alguém me ofende, aí sim, Deus vai me encher do seu amor e assim eu posso exercer a misericórdia, a bondade. Assim como 1 Coríntios capítulo 13, o amor é sofredor. O amor não é orgulhoso. O amor não inveja. O amor não suspeita mal. Então, cada decepção que eu posso ter com o meu irmão vai me levar a eu ficar cada vez mais afastado dele. Não, a igreja não é assim. Você, na verdade, tem que buscar cada vez mais perdoar. E a palavra diz: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Pedro falou isso com Jesus. Falou assim: ó, Jesus, estou perdendo a paciência com alguém aqui, então quantas vezes eu posso perdoar ele? Jesus diz: até 70 vezes 7. E toda vez no dia que ele vier te pedir perdão, você o perdoa. 70 vezes 7 é 490. Já pensou? 490 vezes. Seu amigo, seu irmão te ofende, ou um familiar seu. No dia, você terá que perdoar ele 490 vezes. Isso não é uma licença para você continuar ofendendo seu irmão. Isso é para mostrar o grande amor de Deus pela minha e pela sua vida. Porque eu sou pecador. Todos nós somos. Não temos o poder de julgar ninguém. Mas Jesus morreu por mim, por você, pela igreja, tá bom? Então temos que continuar amando os nossos irmãos. Seja realista. Igrejas têm defeitos. Eu tenho defeito, porque estou na igreja. Todos têm defeitos. Mas Jesus pagou nossos erros, nossos pecados lá na cruz do Calvário, para que vivêssemos em santidade e cada vez mais seremos melhores com Ele, através dele, pela força dele, pelo Espírito de Deus através dele, tá bom? Entrou mais gente, eu não vou conseguir falar o nome de vocês. Evangelista Fernando, Deus abençoe a sua vida. Irmã Ivanilda, irmã Valmila de Castelo, Deus abençoe sua vida. Então prefira incentivar a criticar. Isso aqui não é só uma dica para a igreja, mas para qualquer lugar que você está, inclusive lá no seu trabalho. Prefira incentivar do que criticar. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente a não criticar e não comparar, ou julgar uns aos outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é intervir nos assuntos de Deus. Então, Romanos 14, verso 4 diz assim: que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Então é muito importante que a gente, ao invés de criticar, incentive. Ao invés de julgar as intenções que às vezes alguns estão fazendo aquilo ali, incentive, ajude, ore por ele. Então às vezes a gente tem essa preferência. Por que você critica as ações do seu irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno. Todos seremos julgados um dia. Não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo nos nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos capítulo 14, verso 10. Então temos que tomar muito cuidado com os julgamentos. Ao contrário, vamos incentivar uns aos outros. Como é que a gente faz isso? A gente elogia, a gente dá força, a gente apoia e ajuda. O que eu vejo muitas vezes, as pessoas criticam, mas elas não trabalham. Elas criticam e não ajudam, não vivem em união. Então, para preservar a unidade da igreja e para que a igreja cresça, precisamos acabar com as críticas. O que é uma crítica construtiva? É uma crítica que constrói.
Mas a pessoa, em vez de fazer uma crítica construtiva, o que é construir? Você pegar um tijolo e colocar um em cima do outro. Então você põe um tijolo aqui, passa o cimento, põe um tijolo aqui, passa o cimento, põe outro tijolinho aqui, tudo com cuidado, medido, passa ali a colher de pedreiro, nivela, não é? Com cuidado, né? Isso é crítica construtiva. Agora, o que não é uma crítica construtiva? Eu estou construindo, alguém pega um tijolo e joga em você. Segura aí, joga outro tijolo e quer que você construa. Como? Não é assim que funciona. Você tem que saber usar as palavras, usar palavras dóceis. E outra coisa, veja se a sua crítica realmente tem fundamento ou se é apenas um julgamento motivado pela inveja, pelo orgulho, né? Então é importante que a gente pense sobre isso. E se a gente acabar com as críticas na igreja e verdadeiramente incentivar, a igreja vai crescer, a igreja vai prosperar. E você, junto com seu amigo que você está apoiando, junto com seu irmão que você está apoiando, juntos vocês receberão um galardão, um prêmio, uma coroa no céu por estar fazendo o bem, por estar fazendo a obra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Vou continuar resumindo aqui, tá? Leia o capítulo que você vai ver que tem muito mais. Estou só resumindo. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Ai meu Deus, por que eu cheguei nesse tema? Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem a solução. Então, às vezes, você não é nem parte do problema, você não é a solução do problema, mas faz questão de levar uma informação de um lugar para o outro por causa da fofoca. Tem gente que é acostumada a ouvir fofoca, tem gente que é acostumada a levar fofoca, tem gente que é viciado em fofoca. E isso tem virado uma pandemia em nossos dias, a pandemia da fofoca. Por quê? Porque eu recebo uma notícia aqui no WhatsApp e compartilho, e aquilo começa a viralizar, manda para frente, e de repente aquilo é uma mentira, né? E dentro da igreja também ocorre fofoca. E quando nós damos ouvidos à fofoca, ele fala aqui, nós estamos fazendo o papel do diabo. Nós estamos fazendo o trabalho do diabo. Nós estamos cooperando com o inferno quando fazemos fofoca. É certo isso? Nós, como corpo de Cristo, como embaixadores, como luz do mundo, como sal da terra, como sacerdotes reais, sacerdotes do rei, de repente a gente perde o foco, ouve fofocas, ouve as críticas, começa a cair na roda dos escarnecedores, aquela rodinha de pessoas que começam a criticar, vai criticar o líder, vai criticar o pastor, vai criticar o irmão. Poxa vida, o que é isso? Você emprestou sua boca, emprestou o seu tempo para fazer o trabalho do inimigo, o trabalho de Satanás. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja sempre vai vencer o inferno, a igreja sempre vai vencer o inimigo. E qual é o trabalho do inimigo então? Sabotar o exército de Deus, porque através do próprio exército dividido, ele consegue vencer, ele consegue atrasar a igreja, sabotando o trabalho, o foco, o coração, os olhos da igreja. Ele consegue atrasar o nosso serviço, ele consegue atrasar o nosso propósito, ele consegue minar a unidade e a comunhão da igreja. Não faça o trabalho do inimigo. Jesus te chamou para uma missão. Enche a sua vida, o seu coração do Espírito de Deus, do fruto do Espírito. Aprenda o que é amor, aprenda o que é bondade, aprenda o que é benignidade, aprenda o que é misericórdia. Leia 1 Coríntios 13, leia Efésios capítulo 4. Comece a aprender com Cristo. Fofocas é fazer o trabalho do inimigo. E é triste constatar que no rebanho de Deus, as maiores feridas
sejam causados pelas próprias ovelhas, não por lobos, que sempre vão existir os lobos. Mas o triste é quando as ovelhas ferem as próprias ovelhas. Então Paulo alerta sobre esses cristãos canibais que devoram uns aos outros. Gálatas capítulo 5, verso 15, se você ler lá, destruindo a comunhão. A questão de difamar, de revelar segredos. Então precisamos ser crentes sábios, inteligentes nessa geração. Preste atenção, igreja é o meio pelo qual Deus transmite a sua graça e seu amor. É o meio pelo qual Deus te ensina a amar os outros irmãos, apesar dos defeitos, apesar das suas limitações, apesar dele te ofender muitas vezes. Você vai aprender a amar praticando. Você não aprende a amar num jogo de simulação. Você aprende a amar na vida real. É na vida real que a gente aprende a amar, e a vida real é aqui, igreja, comunhão, irmãos. E nós temos um só propósito, um só Senhor, um só Espírito. Vamos manter isso em primeiro lugar. Tá bom, meus amados irmãos? Eu falo isso de todo o coração para você. E também para mim, essa palavra vai para você, mas também bate em mim, porque eu também sou carne, eu também sou alguém que necessita da graça de Deus. Todos nós necessitamos da graça de Deus. Tá bom? Até Paulo falou: aquilo que eu quero fazer não faço, né? E aquilo que eu não quero fazer eu faço. Como miserável homem que sou. Então, estou falando do apóstolo Paulo, que realmente tinha suas dificuldades, tinha seus defeitos, né? Não era, era uma pessoa de carne e osso, né? Tiago fala de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mesmos defeitos, mesmas dificuldades. No entanto, orou e não fez chover sobre a terra. Então, podemos ser usados poderosamente por Deus em termos defeitos. Então temos que continuar trabalhando nossos defeitos. Não dê ouvidos à fofoca, não divulgue fofoca, certifique-se da verdade, né? Não entre em rodinhas para falar mal de outros irmãos. Tudo isso é muito importante, tá bom? Eu sei que essa lição é delicada, essa é uma lição que às vezes é um pouco indelicada para poder falar, né? Mas é necessário, porque são coisas que nós devemos evitar para manter a união da nossa igreja, a união do corpo de Cristo, da minha igreja, da sua igreja que você congrega, ok? Pratique os métodos de Deus para a solução dos problemas, né? Então existem métodos específicos de Deus para a solução de problemas. Mateus capítulo 18, verso 15 diz assim: se um de vocês, se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas testemunhas, para que na presença das testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda ele não ouvir, leve o caso à igreja, ou ao pastor, né? Nesse caso, Mateus capítulo 18, verso 15 a 17. Esse é um método de Deus para a solução de problemas. Então, às vezes, nós temos que usar os métodos de Deus. Às vezes, não sempre, né? Você quer fazer as pazes com o irmão? Ore primeiro antes. A palavra diz: antes de deixar sua oferta, volte lá e converse com seu irmão, conserte com ele. Use os métodos de solução de conflitos de Deus, tá bom? Apoie seu pastor e líderes. Por quê? Porque isso vem de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz assim: não estou puxando sardinha do meu lado, leia sua Bíblia. Hebreus 13, 17. Ó, já estamos terminando, estou na última parte. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sobre a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Hebreus 13,
verso 17 na versão A Mensagem. Se você ler na sua versão, você vai ver que ele vai falar praticamente a mesma coisa. Então, como manter a unidade, a união, né? Se as pessoas vivem criticando, fazendo fofoca, vivem alimentando coisas, né? E principalmente contra a liderança. Então temos que apoiar a liderança, temos que apoiar o pastor, né? Não estou falando só de mim, o pastor da sua igreja, o qual você serve aí, apoie ele no que for possível. E nessa época está muito difícil ser pastor de igreja, está muito complicado, principalmente na pandemia. É necessário que você apoie o seu pastor, a sua liderança, né? Para facilitar, porque o trabalho não tem sido fácil para ninguém, né? Os líderes, o prefeito, qualquer um que esteja sobre a liderança de alguma coisa, seja igreja, seja as lideranças civis, todos estamos passando por muita pressão, por muita dificuldade nessa pandemia. Então é necessário o apoio realmente. Nessas horas difíceis, qualquer apoio, qualquer palavra de consolo vai ajudar muito. Qualquer oração que você fizer por mim, pelo seu pastor, pelo prefeito da sua cidade, vai ajudar muito. Então vamos deixar de fofocar, criticar, né? Porque o povo de Deus foi chamado para abençoar a sua família, abençoar a sua casa, abençoar seu emprego, abençoar a sua cidade, abençoar o prefeito, abençoar o pastor. Vamos chamados para isso. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém aí, daí, do lado de lá? Vamos lá, para acabar, né? Peraí, vamos lá. Hebreus 13:17 diz assim: porque os pastores, né, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então a responsabilidade do pastor ela é grande, porque ele tem que prestar contas a Deus das suas ovelhas. Por isso que ele tem que chamar a atenção. Às vezes ele nossa, esse pastor é chato, está me chamando a atenção. Não, eu preciso às vezes chamar a atenção. Por quê? Por causa da liderança, por causa do peso espiritual que foi me colocado. E é necessário que eu fale a verdade, as palavras de Deus, o que o Senhor quer que eu passar, o recado que deve ser passado, né? É muito importante. Mas tudo isso para curar, para abençoar, para edificar, para construir, e não para destruir, não para derribar. Tá bom? Todos vocês que entraram aqui, assinaram para mim, irmã Ellen da Vitória, Deus abençoe você, seu marido, seu esposo abençoado lá, pregador do Senhor. Todos vocês que entraram aqui, tá bom? Então, protegendo a igreja, protegemos a igreja quando nós honramos os que nos servem no papel de líder. Os pastores, os presbíteros, os anciãos necessitam de nossas orações, incentivo, apreço e amor. Então agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Então, aceitar essa responsabilidade é difícil, porque não vai ter pastor que vai conseguir agradar a todos. Não vai ter líder que vai conseguir agradar a todos. Muitas vezes eu vou ter que tomar decisões difíceis que vai agradar um e desagradar outros. Isso ocorre em todas as instâncias, no trabalho, em líderes civis, em líderes, né, políticos. Sempre vamos ter decisões difíceis. E o seu pastor também tem decisões difíceis para tomar. Ore por ele, abençoe ele. Entenda o plano de Deus na igreja, na unidade. Entenda a visão que Deus colocou no seu pastor, porque o seu pastor recebeu uma visão de Deus, e essa visão vai levá-lo a cumprir o propósito de Deus na igreja, né? Então siga a visão do líder também, para que juntos vocês cheguem aonde Deus quer que essa igreja chegue, a sua igreja, a minha, enfim, né? Amém, irmãos?
Então Deus abençoa a igreja que permanece unida. Amém, irmãos? Com certeza, se nós preservarmos a união, nós seremos abençoados. Você preservando a união na sua igreja, você vai ser abençoado. Você orando pela preservação da união na sua igreja, pela família que você tem em Cristo, você vai ser abençoado. Vou terminar por aqui, pensando no meu propósito de vida. Então, tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Então, o versículo para a gente memorizar é esse: portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e o crescimento de nossa comunhão conjunta, né? Romanos 14, 19. E essa é a pergunta, o desafio para você. Vamos lá. O que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Tá bom? Então, que essa palavra fale com você, que essa lição fale com você. Eu estou muito feliz de a gente ter terminado as 7 lições falando sobre comunhão aqui. E a gente vai para uma próxima etapa, que é falar sobre discipulado. Ok? Obrigado por ter me assistido. Que Deus abençoe sua vida. Né? Como já disse aqui, e vou frisar, não existe igreja perfeita aqui na Terra. Deus nos criou diferente uns dos outros. Respeite essas diferenças. Deus vai te usar através da multiforme graça que Ele tem sobre a sua vida. Né? Você é diferente de outro, você tem preferências de outro, características diferentes, mas Deus te criou assim. Deus não quis uma igreja toda igualzinha. Deus realmente quis essa coxa de retalho que nós estamos vendo, mas Deus vai agir quando nós vivermos em união. Por isso o Salmo 133 diz: como é bom, quão maravilhoso, né? Quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. E o último verso fala assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer ver a bênção, quer ver a vida, quer ver a prosperidade? Vivam em união, tá bom? Isso vale para tudo, inclusive para a sua família. Um grande abraço para todos vocês, uma boa noite de bênçãos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus, com o amor de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu lá na cruz, nosso grande amor, o grande amor que Ele teve por nós, a graça desse Senhor maravilhoso, sentado ao lado do nosso Pai eterno, à destra de Deus, intercedendo por nós, e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, o Paráclitos, esteja com todos. Amém. Fique com Deus.